Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz para todo mundo, amém? Amém. Que maravilha nós podemos estar neste lugar, neste ambiente de glória, adorando o Deus da glória, recebendo a bênção do Deus da glória, entendendo que para Ele nós mandamos glória e de lá Ele manda para nós vitória, amém? Glória a Deus, aleluia. Está feliz de estar aqui hoje? Glória a Deus. Todo pregador, eu gosto de perguntar isso, né? É para saber se está feliz mesmo, porque a gente chega com empolgação para saber como é que está o coração da igreja. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele fez, tudo que Ele está fazendo e aquilo que Ele vai fazer pelas nossas vidas. Êxodo, no seu capítulo 3. Glória a Deus. Davi tinha razão quando falava que vale mais um dia neste lugar, na presença do Senhor, do que 1000 em outros lugares. Pelo menos para mim. Eu não troco um dia sequer deste lugar para ficar 1000 em qualquer outro lugar do mundo, a não ser que seja algum lugar onde o Senhor me chamar e Ele vai estar lá. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo, no seu capítulo 3, a versão de lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Meu Deus, tem uma nuvem ali, é da glória. Sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. Jesus. Ele chamou. E chegou, vou ler na minha, né? Um pouquinho diferente da de vocês. Verso 1, vai na minha. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro. Pede aí revelação do Espírito Santo. Muda um pouquinho ao sentido ao mesmo, amém? De Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Verso 3. Então pensou que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Eu vou chegar mais perto para ver. 4. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, Ele o chamou no meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí, tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Deus continuou, verso 6. Eu sou o Senhor Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés então cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus malfeitores. Sei que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, heteus, amorreus, perizeus, os heveus e jebuseus. 9. De fato, tenho ouvido os egípcios maltratar. 10. Agora venha, e eu o ouvirei. E eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar neste momento, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Aí o que eu vou dizer? Deus disse: eu sou quem sou. Amém? Glória a Deus. Fala para o seu irmão do seu lado: você serve o Deus que diz: eu sou quem sou. Glória a Deus. Sente no seu lugar, glorificando a Deus, no nome do Senhor Jesus. Que maravilha. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma passagem que a maioria de nós conhece.
praticamente toda a igreja já ouviu falar dessa mensagem, já meditou nessa mensagem. A Record, fazendo a propaganda aqui, já fez uma novela sobre essa mensagem. Muitos que não conhecem a Jesus conheceram essa mensagem, e isso é algo extraordinário. Chama a atenção do nosso coração, porque além de ser uma história real, é uma história de fatos extraordinários de Deus na história da humanidade. Moisés foi um grande homem de Deus usado na sua geração, e é usado até hoje através da palavra de Deus. Quando falamos de Moisés, o nosso coração ele aperta. Por quê? Porque acende em nós o desejo de buscar o Deus que Moisés buscava, porque o Deus que Moisés buscava faz aquilo acontecer, aquilo que é necessário para nós vencermos, no nome de Jesus. E eu titulei essa mensagem como chamado de Deus para nós. Por quê? Porque nós deparamos aqui no momento do chamado de Deus para Moisés. E o chamado é algo que nos nossos corações nós precisamos entender que todos nós temos um chamado de Deus. Seja em qual esfera da sociedade o Senhor nos levar, nós temos um chamado. Tem algo que o Senhor quer nos usar, tem algo que o Senhor quer nos presentear, mas em todas as formas o nome dele Ele quer glorificar através de nós. Isso não pode passar despercebido por nós. Nós precisamos colocar no nosso coração. Se você não colocou até hoje, coloca hoje uma vez por todas. Você tem um chamado de Deus para a sua vida. Agora, qual é o chamado? Aí é o Deus que nós servimos e você. É a sua intimidade com Deus que vai revelar. É a sua caminhada com o Senhor que vai te direcionar. Mas que você e eu tem chamado no Senhor para essa geração, para as ocasiões que estão acontecendo no nosso contexto de história. Isso é fato, porque a Bíblia diz que o Senhor nos chamou. Antes da fundação do mundo, Ele já nos chamou. Nos chamou com o propósito de ser representante dEle na geração em que nós estivéssemos. Se o mundo, eu escrevi algumas coisas aqui para me ajudar. Se o mundo está menos pior, queridos, do que poderia estar, é porque muitos homens de Deus responderam o chamado que o Senhor chamou. Muitos. Mas o mundo que nós vivemos poderia estar menos pior ainda. Poderia estar melhor. Se mais homens e mulheres como nós aqui hoje também respondêssemos esse chamado, buscasse isso com vontade no Senhor. Assim como nós buscamos as nossas profissões, os nossos relacionamentos, os nossos desejos, as ocasiões que nós queremos buscar projetos nas nossas vidas, se nós interessássemos de fato naquilo que Deus tem para nós, no contexto geral da história da humanidade, dentro daquilo que é dele, poderia estar muito melhor. Mas enfim, sempre há um tempo para todas as coisas, e o dono do tempo é o Deus que nós servimos. E quem sabe no dia de hoje é o dia que Deus reservou em um tempo exato para você abraçar no Senhor o chamado de Deus para a sua vida. Eu não sei, mas aí é você e Deus. Lógico que o chamado de Deus nos implica em renunciarmos. O chamado não é para qualquer um, é para você que está aqui. Amém? Glória a Deus. Chamado é para quem acredita na palavra de Deus. Chamado é para quem tem tempo e faz desse tempo a ocasião e o momento de buscar a presença de Deus. Muitas pessoas dizem assim: olha, o tempo voa. Mas eu ouvi um dia um escritor escrevendo: o tempo de fato voa, mas o piloto do avião do tempo somos nós que cuidamos do nosso tempo. Porque de fato é nós que catalogamos o nosso dia a dia. Eu vou trabalhar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou passear, eu vou fazer isso e aquilo. E aí na nossa rotina, às vezes nós deixamos o espaço, o tempo, o momento de falar com Deus. Mas como eu disse, o dono do tempo está aqui, e possa ser que Ele nessa noite ache no seu coração um momento exato de mudar a sua história, de encaixar você no chamado dEle. O chamado dEle que diz assim, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para cada um de nós, que é muito melhor do que nós pedimos ou já pensamos. Assim diz a sua palavra. Mas, como eu disse, chamados eles implicam em trazer sobre nós renúncias. Eles implicam em trazer sobre nós renúncias. E chamado do Senhor para nós também, às vezes não tem explicação, não tem como explicar o porquê do chamado de Deus.
Por que Deus chamou o pastor Marcos, irmão Misael? Por que Deus chamou fulano, ciclano nessa ocasião? Nós não conseguimos medir, nós não conseguimos mapear o chamado de Deus para o outro. O máximo que nós podemos é contemplar, mas medir não. Por quê? Não existe isso. É Deus que chama, o propósito de Deus, a obra é de Deus, então a glória é de Deus. O que nós precisamos é encaixar, olhar para o outro e louvar a Deus, porque Deus o chamou também. Amém? Porque vai entender, antes de Moisés, Deus chamar José, tirar o homem do deserto e levar para o palácio. Aí pega Moisés, tira do palácio e leva para o deserto. Não tem lógica. Ou seja, como eu disse hoje nessa manhã, nem todo monte é Deus que nos coloca, nem todo altar é o Senhor que coloca o homem, nem toda evidência é o Senhor quem dá para o homem, nem toda oportunidade é o Senhor quem está usando o homem, nem todo vídeo, toda a internet, toda ministração é o Senhor quem está usando o homem. Mas também nem no deserto, nem todo o deserto é o diabo que leva o homem. Nem toda prova, luta, dificuldade é o diabo que vai lá e escraviza o homem, não. Porque o diabo não tinha poder para levar Jesus para o deserto. E assim nós entendemos que o deserto também, ele é direcionado pelo Senhor. Assim como o Espírito Santo levou Jesus. Amém? Amém. Olhando para toda a história da humanidade, para recapitular rapidinho, Deus vai criar Adão, Deus cria a sua companheira. Ele faz com todo o seu carinho, com toda a sua sabedoria, a sua imagem, a sua semelhança. A palavra de Deus diz que os seus filhos vê o primeiro homicídio, a terra começa a se multiplicar com os seres humanos, o pecado começa a se multiplicar, as coisas começam a ficar totalmente ao contrário da vontade de Deus. Deus chama um homem chamado Noé. Nós conhecemos a história da arca. Deus vai lá e extermina praticamente toda a humanidade, só fica Noé e a sua família. Deus começa então a refazer a humanidade, o propósito da aliança dele com Noé, e ali para frente, da descendência de Noé, nós vamos ver lá na frente vem Abraão. Deus vai e chama Abraão, escolhe aquele homem com um propósito, um chamado para ele, ele responde o chamado. Deus o leva aonde queria, e Deus começa então a separar um povo, para que aquele povo pudesse ser o exemplo de Deus na terra, para que aquele povo pudesse ser o povo separado, onde todos os povos olhassem para aquele povo e vissem a vontade de Deus estabelecida a um povo, um padrão de moral, um padrão religioso, um padrão civil para cada um daqueles povos. Estava ali o povo de Israel. Aquela vontade de Deus começa a estabelecer, mas ela se perdura para Isaac, para Jacó, com algumas dificuldades, alguns processos, alguns milagres. E essa promessa vem chegando até José, um dos filhos de Jacó. Quando se chega até José, nós conhecemos a história do governador José do Egito. A maioria de nós também conhecemos. Eu não posso perder tempo aqui, às vezes, falando sobre isso. Eu quero chegar ao ícone do que Deus quer entregar para nós nessa noite. Mas de José, logo depois dele, vem o nosso Moisés. E aí nós chegamos aqui na história de Moisés. A Bíblia diz assim que Moisés nasce no tempo em que o povo de Deus estava sendo escravizado pelo rei do Egito, o faraó. E aquele povo sendo escravizado ali, o povo de Deus se multiplicava mais que o povo egípcio naquela terra. O faraó vendo aquele tanto de irmão Jonathan, né, que tem 3, 4, 5 filhos ali, vai crescer mais. Falou assim: nós temos que dar um jeito nesse povo, esse povo está crescendo demais. Se houver alguma guerra aqui, eles culiar com algum inimigo, vai dar problema. Então o que o faraó faz? Eles vão matar todas as crianças. Primeiro tem um processo, ele pega as parteiras, conversa com elas, mas para resumir, mata todas as crianças, meninos de 2 anos para baixo. Para quê? Para esse povo parar de reproduzir. Mas acontece que o plano de faraó, mesmo bem arquitetado para a sua época, nunca superaria o plano de Deus.
vou abrir um parênteses. O plano de Satanás na nossa geração, o plano dos homens que não andam com Deus nessa geração, jamais vão superar os planos de Deus para a igreja dele nessa geração. Está fresquinho, vem agora do céu. O plano que Deus colocou através da sua palavra no meu coração, no seu coração, a chama da sarça que quer arder dentro de nós, não tem plano do diabo, não tem plano de homem, não tem plano de autoridade nenhuma que possa parar a palavra do plano de Deus que está sobre a igreja nessa geração. Como posso? Como posso? Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui quando nós lemos em Êxodo 3, nós vamos chegar aqui e entender um pouco da história de Moisés. Quando nós chegamos aqui, nós deparamos exatamente quando Moisés está pastoreando as ovelhas, as cabras, a pastora falou aqui, do seu sogro Jetro. E ali há outra história também muito comprida e começa. Eu vou entrar nessa história. Ele estava pastoreando as ovelhas, as cabras. De repente ele olha naquela sarça, como a pastora olhou aqui, falou sobre o assunto. Ele começa a ver a sarça queimar. Aquele arbusto, aquele espinheiro, um diz uma tradução, outra diz outra, mas aquela árvore queimar. E ele repara que aquela árvore, ela, mesmo aparentando que estava pegando fogo, ela não se consumia. E ele olha para aquele arbusto e começa a achar aquilo esquisito, como eu acharia também, como você provavelmente também acharia. Então ele daqui vai chegar mais perto daquele arbusto. E a Bíblia diz assim que Deus, de dentro daquela árvore, daquele arbusto, lá, tem uma voz dizendo: Moisés, Moisés. Ou seja, opa, ele diz: sou eu. Tira as sandálias, porque o lugar que pisa é santo ou sagrado. A pastora falou sobre isso. E a Bíblia vai relatar para nós que Moisés faz isso, e que ali nasce o chamado de Moisés. Por quê? Porque o povo de Deus estava sofrendo, havia uma necessidade. Havia uma necessidade de Deus chamar um homem para libertar aquele povo. Então Deus chama Moisés. Moisés recebe o chamado. Mas quando a história desenrola, nós vemos que Moisés, ele fica meio apreensivo, porque ele teria que voltar. Voltando aqui um pouquinho na história, na terra pelo qual ele saiu, e ele estava com medo de ser morto também. Porque a Bíblia lá atrás vai dizer que Moisés morava no palácio, e esse Moisés um dia vai passear lá no meio dos seus povos israelitas, vê eles sofrendo. Então ele vê uma luta lá, ele vê um dos egípcios maltratando um dos seus irmãos israelitas. Ele pega lá e mata esse egípcio, esconde esse egípcio. De repente, quando ele vai lá de novo e vê uma situação entre israelitas, alguém chega nele e fala: você vai matar nós também igual matou o outro? Ou seja, ele teve que vazar de lá. Por quê? Porque viram que ele assassinou um egípcio. Ele era israelita. Ou seja, ele estava sendo jurado de morte naquela terra. Mas Deus manda ele voltar lá naquela terra, para usar ele, para libertar aquele povo daquela terra. Ele diz: mas Senhor, primeiro, como que eu vou chegar diante do seu povo lá e dizer que o Senhor me enviou para cá? Aí o Senhor diz assim para ele: olha, dizem para eles que quem te enviou foi o grande eu sou. Eu sou quem sou. Isso é muito forte para a nossa vida. E eu quero trazer a aplicação que Deus colocou no meu coração aqui. Eles não têm nada na nossa vida, nada que vai mudar a nossa história, de verdade. Não é de fora, a história completa, a não ser a palavra de Deus. Eu sei que muitos de nós buscamos N lugares motivacionais, históricos, muitas coisas, e isso ajuda e é válido, ajuda. Mas, queridos, se nós não tivermos
alinhado com o Senhor, nós vamos estar perdendo tempo. É como um ioiô, vai e volta, vai para baixo e volta, vai para baixo e volta. Quando Deus chama Moisés para essa necessidade que eu disse para os irmãos, que o povo do Egito, o povo israelita estava sendo maltratado pelo povo do Egito, eu olho para os nossos dias e eu começo, como se diz o pastor, uma palavra bem bonita, que eu tinha que buscar dicionário para entender o que era, conjecturar. Eu começo a pensar, a refletir. Porque nos dias de hoje, você já olhou lá para fora? Você já olhou para dentro da sua família? Para os nossos filhos? E já olhou para alguma situação que você tem passado, principalmente ideológica? Você está vendo o tanto que o Egito tem maltratado? O mundo, o Egito aqui é o mundo, maltratado o ser humano. Você tem observado o tanto que o ser humano tem sido cavalo às vezes de Satanás? Tem sido um sal pisado pelos homens. Você tem visto o tanto que nós, os seres humanos, temos sofrido diante das autoridades, muitas vezes instituídas nessa terra, em todo o globo, principalmente quando vai se dizer palavra de Deus, principalmente quando vai se dizer aquilo que é bom para as nossas crianças, e até para as crianças dos infelizes que estão lá, que parece que eles não pensam que tem filhos e vão chegar numa fase adulta, e às vezes eles não vão estar aqui para cuidar deles. Às vezes eles não pensam que os filhos deles vão andar na rua e vão topar com os nossos filhos, com alguém na rua algum dia. E pensam que às vezes a igreja luta por ela. Não, a igreja luta por ela e por aqueles que virão também. Mas eles batem. Mas a diferença da igreja, daquele que guarda a palavra de Deus, é que quanto mais nos batem, quanto mais nós derramamos lágrimas por causa de injustiças contra nós, porque defendemos não a nós, mas uma palavra que comissionaram a nós, mais nós crescemos, mais nós avançamos, mais nós caminhamos. Quer ver crente de verdade? É quando bate no danado. Danado não, está repreendido. Se está o danado é abençoado. Quando bate no abençoado, bate num crente de verdade para você ver, ele perde tudo. Ele faz igual o João, ele perde tudo. O cara fica arregaçado diante do mundo, mas Deus o enche totalmente. E às vezes em algumas situações dá porção dobrada. Muda a história dele, e aquele que bateu às vezes tem que vir nele. A história mostra isso para nós. Falta de sorte para eles, bênção para nós. Quanto mais nos encaram, porque nós defendemos a palavra que não é nossa, mas nós sofremos, mas nós mais crescemos a cada dia. Moisés estava pastoreando as ovelhas, e Deus, na profissão de Moisés, pega Moisés certinho para Jesus, para poder arrebanhar o povo de Deus também, para poder cuidar do povo de Deus. Nessa geração, Deus tem olhado para nós, nas nossas profissões também, profissões naturais. E em cada uma dessas profissões que nós exercemos diante da sociedade, Deus tem preparado a nossa vida. Ou seja, todo o processo que nós passamos não é inválido diante do Senhor. Todo lugar que nós pisamos, todo lugar que nós convivemos, todo lugar que nós estamos, sempre é um propósito de Deus para nós. É por isso que nós não podemos recuar diante das adversidades em que nós passamos no contexto. Mas voltando a Moisés, quando ele vê a sarça, e a Bíblia relata para nós que quando ele olha para aquela sarça, a sarça arde e não se consome, e Deus manda ele tirar a sandália dos seus pés para que ele se achegue até aquela sarça. Aí essa palavra me pegou, principalmente por causa do cântico também. Eu já vinha meditando ela algumas semanas. Meu querido, o Antigo Testamento fala que Deus, ele não habitava dentro do homem. Ele usava o homem, ele caminhava com o homem, ele auxiliava o homem.
Mas no Novo Testamento, de Jesus para cá, Jesus nos ensinou que Ele habita dentro de nós. E quando eu olho para a história da sarça, para o fato da sarça, eu vejo um Deus se transparecendo, transfigurando para um homem, mostrando para ele quem ele é, quem ele seria para aquele homem. Mas quando eu olho para a nossa história, quando eu olho para o nosso contexto, para a nossa situação, eu vejo que privilégio que nós temos. Sabe por quê? Porque a sarça, ela queimava e não consumia, mas o fogo estava longe de Moisés. E agora o fogo está dentro dos Moisés. O fogo agora está dentro das Miriams. O fogo agora está dentro da igreja do Senhor. Ela não está do seu lado nesse banco, não está na palma da sua mão, está dentro do seu coração, está dentro de você. Só que ao invés da sarça que ardia e não consumia, ela ardia em fogo e não se consumia, é o contrário. Deus hoje também muda a situação. Antes era fora, agora é dentro. Antes não consumia, hoje Deus quer consumir eu e você por completo, dia após dia. Ele quer queimar dentro de você até não ter mais nada de você dentro de você. Aonde você acha isso, irmão? De onde Paulo vai dizer que Cristo vive em mim, não mais eu vivo, mas Ele vive em mim. Ou seja, as minhas vontades não podem prevalecer, mas a vontade dele, ela precisa prevalecer. Ela necessita prevalecer para quê? Para que essa geração venha conhecer o Cristo verdadeiro que nós servimos. E o que ele vai consumir? Ele vai consumir aquilo que é a sandália dos nossos pés nos dias de hoje, pastor. É o pecado de estimação. Eu acho que está certo, a minha interpretação. Deus é assim, não. Deus não é o que eu acho. Deus não é o que o pastorado, Deus não é o que ninguém de nós acha. Deus é isso aqui, está aqui dentro. Está fora disso aqui, não é Deus. Então tem que ser consumido, porque Ele é o que está aqui dentro e pronto, acabou. Pelo amor de Deus, não tem interpretação, tem revelação. Eu acho que Deus é para meu filho, não vai. Agora se você ler aqui, vai, porque já está. Já está. Oh, Jesus é maravilhoso demais. Ele quer consumir isso, porque o dia que Ele consumir, te preparando, a obra dele vai começar a ser feita na sua vida, através da sua vida. Sem seu esforço físico, as coisas vão mudar de dentro para fora. De dentro para fora. Foi assim com Moisés. Foi assim com Moisés. Eu imagino nós chegando, pastor André, pastor Lúcio, pastor Marco, pastor Júnior, pastores, obreiros, nós chegando no céu e Moisés lá do lado, e a gente sempre fala de Moisés. Moisés, como é que foi abrir o mar vermelho, Moisés? Que coisa de louco! Moisés, como é que foi ver a sarça arder? Eu preguei lá em abril, que lá, Moisés? Ele fala, pera só um pouquinho, mas como é que vi ela arder dentro de você? Como é que é esse negócio? Com nós ele ficava face a face, em vocês eles ficam dentro de vocês, ele fica dentro. E se ele está dentro, maior é ele que está com você, maior é ele que está conosco. Não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, não desista dos seus negócios, não desista dos seus projetos. Sofra, chore, jejue, ore, Deus é conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Me atraiu. Tem como começar, pastora, lá naquele versículo? E a sarça pegou fogo. Tem como a senhora subir aqui? Nós começamos a levar isso aí. Olha só. Glória a Deus. Nós gostamos muito de ouvir uma palavra de ânimo de Deus. Mas crente de verdade gosta de ouvir também uma palavra de correção. A Bíblia vai falar para nós assim: corrige o sábio, ele vai ficar mais. Corrige o tolo. Quem é sábio entende o que Deus quer falar. Chegou um dia na vida de Moisés que Deus muda a história. Por quê?
Porque a presença de Deus atraiu ele para aquele lugar. Mesmo ele olhando as improbabilidades, as dificuldades, o histórico da sua geração, ele olhou e falou assim: penso eu, não é para mim, não é para mim. Mas quem chamou foi Deus. Aleluia. E quem sabe na improbabilidade de ver algo na sua vida, não está precisando de você dar um passo e dizer: Senhor, o Senhor me chamou, eu quero hoje. Eu quero hoje. A única coisa que separa as mudanças, as transformações em nós e através de nós, é nós acreditarmos e de fato chegar ao Senhor: Senhor, eu me arrependo de ter errado contra o Senhor, mas também me arrependo de ter, meu Pai, não ouvido o Senhor mais tempo e ter respondido a chamada mais tempo. Mas como eu disse, o Deus do tempo, que está sobre o tempo, atemporal, o tempo está aqui, passado, presente e futuro, Ele está acima disso. Ele olha passado, presente e futuro como hoje, como Ele quiser. Ele está nesse lugar. E Ele está sondando o seu coração como está sondando o meu. Qual é a motivação de eu estar ministrando essa palavra? E eu tenho certeza que Ele sondando o seu coração, você sabe qual é a sua atitude nessa noite. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Vem para cá. Vem. Vem. Tenha fé. Vem aqui nessa noite responder o chamado de Deus para a sua vida. Vem aqui responder o chamado de Deus para a sua casa. Vem aqui dizer: Senhor, é hoje, eu quero. Muda a história da minha família. Muda a história do meu casamento. Muda o quadro dos meus filhos. Muda essa enfermidade, Senhor. Eu respondo ao Senhor. Eu digo sim ao Senhor. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Assim como Moisés foi mudar a história daquele homem, muda a minha história. Senhor, eu não estou no pecado, tudo bem, mas eu estou demorando em responder o seu chamado de fato, de verdade. Enquanto os irmãos vão cantar esse hino, coloca de pé, igreja, por favor. Enquanto os irmãos vão cantar esse hino, se você sentir no seu coração, você vai vir aqui à frente. Nós queremos orar com você nessa noite. Assim como essa chama tem ardido no meu coração, assim como essa chama tem ardido no coração de muitos homens e mulheres nessa geração, essa chama ela quer acender no seu coração, ela quer queimar no seu coração. Ela quer de uma vez por todas fazer com que o Espírito Santo, através da sua vida, mude a história. E não mais deixa você na situação que você está, mas é uma mudança de dentro para fora. Ele está entendendo, Ele quer fazer isso na sua vida. Basta você dizer: Senhor, eu quero é o melhor de Deus para você. Então enquanto eles vão adorar, aquele que não vai vir, fecha os olhos. Mas aquele que vai vir aqui na frente, chega aqui até a frente. Eu vou passar o microfone para o pastor Marcos. E o pastor Marcos vai ministrar essa oração sobre a sua vida. E eu acredito, em nome de Jesus, que grandes coisas o Senhor pode fazer nessa noite. Eu não digo que Ele vai, porque Ele não trabalha através da minha palavra, mas que Ele pode fazer. Ele vai fazer se Ele quiser. Isso eu tenho certeza no nome de Jesus. Então vem cá, não perde tempo, não, vem. Vem aqui para frente, vem. Você que quer, você que responde a esse chamado de Deus, vem. Em nome de Jesus.